Deputado Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, para a chamada dos senhores deputados. 3. 8 deputados presentes, senhor presidente. Não havendo número, então, vamos aguardar os 15 minutos de tolerância regimental. Enquanto isso, o deputado Bruno vai adiantar o expediente que não necessita de deliberação. Processo 377, veto parcial 29/2021, Poder Executivo Estadual, mensagem 9/21, referente ao veto parcial ao projeto de lei número 241/2019, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Processo 368, projeto de lei ordinário 496/2021, autora a deputada Jó Pereira, institui o Dia do Procurador Municipal no Estado de Alagoas. Processo 314, projeto de lei ordinário 488/2021, autor deputado Jairzinho Lira, dispõe sobre a regulamentação da profissão de micropigmentador no âmbito do Estado de Alagoas. Processo 315, projeto de lei ordinário 489, autor deputado Jairzinho Lira, regulamenta a colocação de placas informativas de todas as obras públicas realizadas no Estado de Alagoas. Senhor presidente, agora temos 11 deputados presentes em plenário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Paulo Dantas com a palavra. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Davino, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara abertos os trabalhos. Foram lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior e da sessão extraordinária do dia 18 de março do corrente ano. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 08/2021, remetendo projeto de lei ordinário número 495/2021, que autoriza o Estado de Alagoas a celebrar operação contratual para o fornecimento de vacinas ao combate ao Covid-19, de acordo com a Lei número 14.125, de 10 de março de 2021, e da outras providências. É encaminhado às segundas e terceiras comissões. Projeto de lei ordinário número 491/2021, do deputado Jairzinho Lira, dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas com deficiência acompanhante no sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal do Estado de Alagoas. É encaminhado às segunda, terceira e sétimas comissões. Projeto de lei ordinário número 492/2021, deputado Jairzinho Lira, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Horta Escolar, com o objetivo de desenvolver ações para institucionalizar
a instalação e manutenção de hortas nas dependências das escolas estaduais. É encaminhado a segunda e quinta comissões. Projeto de lei ordinária número 493/2021, da deputada Jó Pereira, que considera de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. É encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 494/2021, do deputado Ricardo Nezinho, que considera de utilidade pública estadual o Instituto Nova Vida, que foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de resolução número 73/2021, do deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a criação da Comissão Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, alterando o regimento interno, resolução número 526/2012, na forma estabelecida desta resolução, bem como os artigos 123 e 125 do regimento interno. Passam a vigorar acrescidos as seguintes disposições. É encaminhado a primeira e as segundas comissões. Projeto de resolução 76/2021, deputado Bruno Toledo, que altera a redação dos incisos 9º e 15º, na verdade o 4º e o 15º, do artigo 123 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, resolução número 369/1993, é encaminhado à primeira e à segunda comissão. Projeto de lei complementar número 084/2021, deputado Silvio Camelo, dispõe sobre a transformação de cargos e aproveitamento de servidores da Polícia Penal do Estado de Alagoas e da outras providências. Foi encaminhado para a segunda e sétima comissão. Projeto de decreto de lei número 06/2021, do deputado Cabo Bebeto, propõe a sustação parcial da portaria número 4962/629/2020, nos termos do artigo 79, 15º da Constituição do Estado de Alagoas, em face da norma do artigo 24, parágrafo 1º e 24A, ambos da Lei Estadual número 6.544, de 21 de dezembro de 2004. É encaminhado à segunda comissão. Indicações número 846 e 847 de 2021, do deputado Jairzinho Lira. Indicações número 848 e 849/2021, do deputado Gilvan Barros. Indicações 852, 853, 854 e 855/2021, do deputado Francisco Tenório. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Inácio Loyola. O orador aborda a passagem do Dia Mundial da Água e as questões relativas à escassez hídrica no Estado, a má utilização das águas do Canal do Sertão e a convivência do sertanejo com a estiagem. Na ocasião, sugere a criação de uma comissão para investigar questões relativas ao trabalho dos carros-pipas, o não funcionamento do Canal do Sertão e a inoperância da Casal. Em a parte, os deputados Davi Maia, Paulo Dantas, Antônio Albuquerque, Francisco Tenório, Ricardo Nezinho e Jó Pereira criticam a falta de investimento do governo em projetos hídricos e de abastecimento da cidade. Na sequência, o líder do governo na casa, deputado Silvio Camelo, informa que o Canal do Sertão já abastece a adutora do Sertão, abrangendo 9 municípios, e que o trecho 5 da obra está sendo finalizado, o que vai resolver o problema da captação de água de toda a bacia leiteira. O canal está sendo utilizado muito aquém do que poderia ser, mas ações estão sendo feitas para o melhor aproveitamento. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum ao número regimental para deliberar. Aprovado em segundo turno, projeto de lei número 410/2020, aprovado em turno único, as indicações 780, 681, 816, 817, 818/2021 e o requerimento 712/2021. Discutido em primeiro turno, projeto de lei número
388/2020, discutir em turno único indicações números 782, 783, 784/2020, 821, 823, 824, 825/2021. Aprovado requerimento sem número, subscrito por vários deputados, solicitando um regime de urgência para o projeto de lei número 495/2021. Aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Davi Maia e outros, solicitando reunião da segunda e terceira comissão para analisar o projeto de lei número 495/2021. Aprovado o requerimento em sessão extraordinária, subscrito pelo deputado Davi Maia e outros, para deliberar sobre o projeto de lei número 495/2021. O projeto de lei número 386/2020 é retirado de pauta em decorrência do deputado Cabo Bebeto ter apresentado emenda à matéria. Encerrada a ordem do dia, não há oradores em explicações pessoais. Em questão de ordem, o deputado Antônio Albuquerque diz não concordar com o requerimento de inclusão de pauta para o projeto de lei número 495/2021. Na oportunidade, antecipa e justifica sua posição contrária à matéria, que trata do uso obrigatório de máscaras. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os membros da segunda e terceira comissões para a reunião logo após o término desta, ao tempo em que convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária às 11h30, a fim de que seja apreciado o projeto de lei número 495/2021. E encerra a presente. Aos 23 dias do mês de março do ano 2021, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 11h30, na sala das sessões da Assembleia Legislativa, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dana, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Cabo Bebeto, Sibeli Moura, Davi Maia, Davi Davino, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, João Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. Havendo o número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata a ser lida. O expediente consta das seguintes matérias. É lido, discutido e aprovado parecer número 814/2021 da segunda comissão. É lido, discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Silvio Camelo e outros, solicitando a inclusão em pauta do projeto de lei número 495/2021. Sendo este, quando sua discussão, os deputados Cabo Bebeto, Davi Maia, Léo Loureiro e as deputadas João Pereira e Sibeli Moura se manifestam acerca da matéria em tela. Esgotada a matéria do expediente, não havendo oradores, passe a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum. Há número regimental para deliberar. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 495/2021 com emendas modificativas número 01 e 02 e as emendas aditivas número 01 e 02. Encerrada a ordem do dia, não há oradores e explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária, logo após o término desta, a fim de que seja apreciada a redação do vencido do projeto de lei número 495/2021 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Aos 23 dias do mês de março do ano 2021, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 12h10, na sala das sessões, na Assembleia Legislativa de Alagoas, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dana, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Cabo Bebeto, Sibeli Moura, Davi Maia, Davi Davino, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, João Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. Há número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata a ser lida. O expediente
consta da seguinte matéria: é lido, discutido e aprovado o requerimento sem número subscrito pelo deputado Silvio Camelo e outros, solicitando encerramento da discussão para o projeto de lei número 495/2021. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores. Passe a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum. Há número regimental para deliberar. É aprovado a redação do vencido do projeto de lei número 495/2021. Encerrada a ordem do dia, não há oradores em explicações pessoais. É facultada a palavra ao deputado Ronaldo Medeiros, que lamenta o falecimento do vereador José Vanildo, de São José da Tapera. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, em horário regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente. Ah, tem outra? Já li aqui. Dia 17 não acorda como votação. E você adiou a votação. Você adiou a votação. É o que consta. É o que... São quantas atas? 3 atas. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Paulo Dantas. Não havendo quem queira discutir, nem impugnar, considero-as aprovadas. Deputado Bruno Toledo, para continuidade do expediente da sessão. Processo 316, autor deputado Jairzinho Lira, projeto de lei ordinário 490/2021, autoriza o Estado de Alagoas a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial. Processo 329, indicação 850/2021, autor deputado Gilvan Barros Filho, apelo ao governador do Estado, ao vice-governador e ao secretário de Estado de Educação que todos os esforços sejam enviados no sentido de que seja construída uma creche em Coité do Noia. Processo 330, indicação 851/2021, autor deputado Gilvan Barros Filho, apelo ao governo do Estado e ao secretário de Estado de Educação que todos os esforços sejam enviados no sentido de que seja construída uma creche em Novo Lino. Processo 364, indicação número 856/2021, autora deputada Ângela Garrote, apelo em sentido do senhor governador do Estado, José Renan Vasconcelos Filho, e ao senhor, ilustríssimo senhor secretário de Saúde do Estado de Alagoas, Alexandre Aires, no sentido de incluir os funcionários de agências bancárias no rol de grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Processo 370, requerimento 718/2021, autor Jairzinho Lira, requer à mesa, de forma regimental, justificar a ausência na sessão dia 10, 11 e 16 de março de 2021. Processo 373, projeto de lei ordinário 497/2021, autor deputado Davi Davino Filho, institui a Semana Estadual do Voluntariado a ser celebrado anualmente entre os dias 22 e 28 de agosto. Processo 367, requerimento 717/2021, autor deputado Ronaldo Medeiros, requer à mesa de forma regimental enviar congratulações aos membros da Igreja Batista do Pinheiro pelos 51 anos de sua oficialização, 21 de março de 1970. Parecer 817/2021 da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator deputado Paulo Dantas. Relata o projeto de lei 386/2020, que dispõe no âmbito do Estado de Alagoas sobre a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços que indica durante o período de pandemia causado pelo Covid-19 e da outras providências. Parecer é pela rejeição da emenda. Parecer 816/2021, relator deputado Paulo Dantas,
O parecer é pelo veto parcial ao PL 402/2020, que estima a receita e fixa a despesa no Estado de Alagoas para exercício 2021. O parecer da comissão é pela rejeição do veto aos 15, 16, 76, 77, 78, oposto ao projeto em comento, por considerar as razões do veto insubsistentes. Tudo que consta, senhor presidente. Parecer 817/2021, da segunda comissão, Constituição e Justiça. Relator deputada Jó. Trata da matéria que obriga as máscaras, na verdade, trata da emenda do deputado Cabo Bebeto ao projeto de lei número 386/2020, iniciativa do governo, que dispõe no âmbito do Estado de Alagoas a obrigatoriedade do uso das máscaras. A segunda comissão concluiu pela rejeição, opina pela rejeição da emenda. Em discussão? Para discutir, deputado Cabo Bebeto. Só para registrar a natural discordância que eu tenho com o parecer, né, e lamentar a unanimidade nessa conclusão. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Bebeto. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Contra, obviamente. O voto do deputado Bebeto. Viu? Contra o deputado Antônio Albuquerque. Contra o voto do deputado Bebeto, contra o voto do deputado Antônio Albuquerque. Parecer 816/2021, da segunda Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Paulo Dantas, trata do veto ao PL 402/2020, que estima e fixa a receita do Estado de Alagoas no ano de 2021. O parecer conclui, deputado Albuquerque, o parecer pela rejeição, considera as razões do veto insubsistentes. E considera e opina pela rejeição do veto. Em discussão? Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não tem fundamento. Temos requerimentos à mesa apresentados pelo deputado Silvio. Convoco os senhores deputados para uma reunião extraordinária no dia 24 do corrente mês após a sessão ordinária, para discutir, para tratar da matéria 4, projeto de lei 495. O projeto de lei... Não, esse já foi. Esse aqui foi votado ontem, deputado Silvio. 386. Foi erro formal, tem razão, muito bem. Requerimento apresentado pelo deputado Silvio Camelo. Requer uma sessão extraordinária, após a sessão ordinária, para continuar a tratar da matéria 386/20. Agora sim, é a matéria das máscaras. Em discussão? Para discutir, deputado Cabo Bebeto. Vai ser só a votação. A discussão vai ser agora nessa... Isso. Ok, de acordo. Não teve entendimento para encerrar a discussão, então vai ter a discussão da matéria e uma extraordinária para a primeira votação. Ok? Muito bem. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então fica convocado no extraordinário para o término desta. Não havendo oradores inscritos na hora do expediente, deputado Bruno Toledo para verificação de quórum. Estamos com 16 deputados presentes em plenário, senhor presidente. 17. 17 deputados presentes. Dudu. Bom dia, deputado Dudu. Bom dia. Já estava, é? Então, 16. 16. Bom dia, deputado Dudu. Vamos lá. Nosso item 1 é a votação em primeiro turno do projeto de lei número 636/2018, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Dispõe sobre assegurar a gratuidade nos ônibus intermunicipais aos membros das guardas municipais e agentes municipais de trânsito, da outras providências. Deputado Davi.
Presidente, questão de ordem. Eu já fiz essa consulta a Vossa Excelência na mesa. Eu queria trazer a questão de ordem até para que sirva para futuras discussões. O artigo 171 do nosso regimento interno, as emendas só poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem em exame nas comissões ou quando em ordem do dia. Isso. Aí o parágrafo 1º. Só serão recebidas emendas em segunda discussão com apoiamento pelo menos de 1/5 dos membros da Assembleia. Isso. Mas anterior à segunda discussão, teoricamente, toda hora que ela entrar na ordem do dia, então ela entra 2 vezes, primeira discussão e primeira votação, ela receberia emenda. Não, porque tem um capítulo próprio. Vossa Excelência está lendo só o 171. Tem um capítulo próprio lá que fala das emendas. Aí, nesse capítulo próprio, diz o momento de apresentar as emendas quando tiver em pauta. Que é o momento da discussão apenas, não da votação. E tem uma lógica, né? Você não vai apresentar a emenda na hora de votar. Né? Ok, sim. Obrigado. É isso. Obrigado a Vossa Excelência. Vamos lá. Item 1. Em votação. Projeto do deputado Ronaldo Medeiros. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Indicação 782, 2020, deputada Cibele Moura, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Indicação 783, 2020, de autoria do senhora deputada Cibele Moura, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, indicação 784, 2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. É muita indicação. Vamos... Item 4, 784, 2020, indicação da senhora deputada Cibele Moura, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, indicação 819, 2021, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 820, 2021, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 821, 2021, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 823, 2021, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 824, 2021, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 825, 2021, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em primeiro turno. Projeto de lei número 386, 2020, de autoria do Poder Executivo, mensagem 36, 2020, dispõe no âmbito do Estado de Alagoas sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços que indica durante o período da pandemia causada pelo Covid-19, da outras providências. Em discussão, para discutir o deputado Cabo Bebeto. Senhor presidente, todos os colegas deputados, a minha preocupação sobre esse projeto de lei, senhor presidente, é que isso de forma talvez até discreta, venha a trazer confrontos que nós temos visto o deputado Bruno Toledo em outros estados. O que esse projeto de lei traz, na prática, de forma bem ignorante, e essas ações elas são cercadas de brutalidade, de tirania, de ignorância, é um confronto entre policiais, entre agentes de segurança pública e o cidadão de bem, ora trabalhador, ora simplesmente alguém que quer fazer uma caminhada, que quer sentar numa praça. Esse projeto de lei, do jeito que ele foi enviado aqui para essa casa, e se assim for aprovado, vai obrigar o cidadão alagoano a sentar na sua calçada de máscara, de fazer uma caminhada ali no Parque Cecicum, em Arapiraca,
4h30 da manhã, 5 horas da manhã, de máscara. E certamente um ou outro vai tirar em algum momento a máscara. Não vai entender essa obrigatoriedade de ficar na porta da sua casa de máscara. O cidadão tem esse direito de questionar isso, tem. É natural, ele é um ser pensante, né? Ele é racional. E vai dar margem para que o Estado, e não esperem que isso não aconteça aqui em Alagoas, eu espero que não, que a gente veja cenas que a gente tem visto nesses últimos meses aqui. Porque o cidadão não vai aceitar, o policial também não vai aceitar a desobediência, e a gente vai ter aqui enfrentamentos entre trabalhadores, uns públicos, outros privados, entre pessoas de bem, uns fardados, outros sem a farda. Vai ser um enfrentamento natural e a gente vai ter um desgaste, e ninguém aqui, nenhum deputado está livre de ter um amigo envolvido numa situação dessa. Não pensem que isso não vai acontecer. Não pensem que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Todas essas medidas de lockdown, medidas mais rigorosas, deputado Antônio Albuquerque, começaram discretas, né, acobertadas por boas intenções, por justificativa de se preservar vidas. Mas é inadmissível que o cidadão que mora ali no Dique Estrada, que faça uma caminhada ali naquela avenida, ele seja obrigado a caminhar ali na beira da lagoa de máscara, ele sozinho caminhando. Mas esse projeto de lei vai obrigar. Naquele terminal do Benito Bentes, aquela praça que tem do lado, uma praça grande daquela, que o cidadão fica ali no banco sentado, sem máscara, e vai ser multado, vai ser abordado pela polícia. A gente vai voltar a ter. E eu conto a vocês, União dos Palmares, naquela região do Batalhão ali, um daqueles municípios tiveram, há uns dias atrás, 2 homicídios, e a polícia começou a direcionar o policiamento para tentar pegar, que era uma organização criminosa que estava praticando os homicídios. Poucos dias depois para, e vamos dar atenção ao comércio de Palmeiras que está aberto. Então direcionaram o policiamento para fiscalizar o comerciante e deixaram de cuidar dos homicidas. E não pensem que isso não vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. A gente vai ver, como vocês viram ontem, aquela cena de aparentemente uma conveniência do mercadinho, onde os policiais prenderam o marido, ou tentou estrangular a mulher. Eu não sei quando foi aquilo, não sei se esse vídeo é recente, mas situações assim vão acontecer aqui. Como a gente vê pipoqueiro sendo preso com uma mulher num parque sentada sozinha. A mulher foi presa. Ano passado a gente viu esse vídeo. E não é possível que é só o cidadão que esteja vendo isso. Qualquer um que colocar em suas redes sociais e perguntar a opinião das pessoas, as pessoas não concordam com essa obrigatoriedade, porque está sendo generalizado. Eu vou ter que sair de casa de máscara. Isso é absurdo. Isso vai dar margem, não pense diferente disso não, que o cara esteja no seu carro sozinho na Avenida Fernando de Lima e alguém queira multar porque ele está sem máscara. Não pense que isso não vai acontecer. Eu não estou exagerando, porque foi assim que essas coisas começaram em outros estados. E em Alagoas, graças a Deus, os casos são mínimos desse enfrentamento de polícia e cidadão de bem. O policial tem que enfrentar bandido, não é estar fechando o comércio, não. Não é fiscalizando quem está sentado na praia, não. Gente que estava surfando, senhor presidente, tomando banho de praia sozinho, foi obrigado, a polícia foi lá, mas o cara sair da praia. Mas começa assim, ó. Com essas medidas e esses projetos discretos, vocês, principalmente quem é de interior aqui, vocês sabem que o cara vai estar caminhando de bicicleta, andando de bicicleta, andando de cavalo sozinho, e vai ter que usar máscara. Vai ter que estar de máscara. O cara sozinho, deputado Antônio Albuquerque, num cavalo, indo de um sítio para o outro, vai ter que estar de máscara. Agora imagina o cidadão daquele humilde, a polícia parando ele, para mandar ele ir para casa ou botar máscara. Já pensou o problema que vai ser? Gente que às vezes não tem o costume nem de obedecer uma abordagem. O cara vai mandar, bota máscara, estou sem máscara, vá para casa. Não, rapaz, vá para casa. Esses abusos vão acontecer aqui em Alagoas e com autorização da Assembleia Legislativa desse Estado. Eu estou avisando e não é de hoje. Começa assim. Todo mundo aqui tem amigo e tem família. Vocês vão se deparar com situações como essa. A gente vai colocar, com esse projeto de lei aqui sendo aprovado do jeito que está, vai colocar pessoas de bem
em confronto com a Polícia Militar de Alagoas. E nenhum dos dois merece esse enfrentamento. Era apenas isso que eu queria trazer a reflexão dos colegas, senhor presidente. Um estado pequeno, sofrido, a economia está sofrida, as pessoas estão passando fome, estão perdendo seus empregos e agora ainda vão ter que pagar multa ou ser assediada por um projeto desse, e que a gente não seja parte participante dessa aprovação. Muito obrigado. Por nada, deputado Bebeto. Deputado Davi Maia, para discutir. Senhor presidente, bom dia a todos, telespectadores, deputadas, deputados, funcionários dessa casa. Eu tenho um problema ideológico com o PL da obrigação de máscaras. Fui ler, fui estudar, ver o que a gente já tinha vivido em situações passadas da humanidade, porque eu sou contra todo e qualquer tipo de obrigatoriedade do governo sobre o cidadão, sobre como o governo se comporta com o cidadão. Inclusive, o Livres, movimento do qual eu faço parte, e a deputada Cibele Moura faz parte, nós temos grupos de estudo sobre a situação das máscaras, inclusive escutando médicos. E não existe, pelo menos por enquanto, nenhuma outra forma de minimizar o impacto do vírus, se não for o álcool em gel, se não for a utilização de máscara, se não for o distanciamento sanitário. Não existe nenhuma outra maneira de diminuir a disseminação desse vírus. Não existe outra maneira de guerrear. Por isso eu mudei a postura do meu voto. Votei contra quando ele passou na CCJ. Votarei a favor dele em plenário. Mas não por convicção ideológica ou por convicção política. Apenas porque nós não temos outra arma para combater o vírus que não seja essa. Temos que esperar a vacina. Ninguém sabe quando é que nós estaremos com toda a nossa população vacinada. E essa é a única forma. Odeio usar máscara, uso por obrigação, uso porque tenho que usar, até para não contaminar as pessoas que estão do meu lado, caso eu pego o Covid e não saiba, ou também para não ser contaminado. Mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Infelizmente, é o que dá para se fazer. Irei votar a favor do PL das máscaras, mesmo sabendo que ele é desnecessário, porque já existe um projeto de lei do governo federal, do governo federal, não, desculpa. Já existe um projeto de lei do Congresso Federal que já obriga. Então essa lei é mais uma redundância. Fui contra, deixar bem claro, na CCJ, a emenda do deputado Cabo Bebeto, porque ela proibiria ou vetaria na lei toda e qualquer utilização de máscara em ambientes públicos. Então entraria, por exemplo, o calçadão do comércio. Como é que pode o comércio funcionar se as pessoas não utilizarem máscaras? Eu espero que tenhamos um impacto mínimo na economia, senhor presidente. Se a gente liberar as pessoas andarem nas ruas sem a utilização de máscaras, aí é que vamos demorar para abrir o nosso comércio e os nossos empreendimentos. Por isso, mudando o voto, mesmo com essa discussão ideológica da obrigação do governo, e eu concordo aí com o deputado Cabo Bebeto, que para uma ditadura iniciar ela só precisa de um gatilho, e o Brasil ontem, por exemplo, o Supremo já deu a demonstração de que a ditadura a cada dia bate na nossa porta. Então, eu mudarei o voto e votarei com a lei das máscaras. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deputado Antônio Albuquerque, para discutir. Senhor presidente, essa é indiscutivelmente uma matéria que não vai alcançar unanimidade das opiniões, nem no parlamento, pela sua formação heterogênea, muito menos pela população. Portanto, vou colocar aqui a minha opinião, que já é de todos conhecida.
Eu acho que todos os exageros não são recomendáveis. Todos os exageros trazem consequências prejudiciais a essa ou aquela pessoa. O uso da máscara com determinação legal por imposição de lei, de sorte e de certo, haverá de criar, sim, alguns transtornos desagradáveis para a população. O deputado Cabo Bebeto, ele é absolutamente feliz quando argumenta que essa obrigatoriedade por lei vai sim permitir que algumas pessoas tenham problemas com segmentos policiais do nosso Estado. É óbvio que há, naturalmente, nas nossas corporações de polícias civil e militar, pessoas que já são afeitas aos exageros. É natural. Imaginem que estas pessoas, com determinação legal e ordem expressa superior, como não vão se comportar? Eu também concordo com o deputado Davi, de que é absolutamente desnecessária a votação que a Assembleia de Alagoas hoje é que faz, porque já há uma previsão legal por lei federal para que isso aconteça. Submeter a população de Alagoas, do Brasil, a população do mundo, a mais um constrangimento psicológico com a obrigatoriedade de um utensílio que todos nós não estamos acostumados a ele, é indiscutivelmente uma coisa absolutamente lamentável. O cidadão consciente, ou o cidadão, e aí é a maioria amedrontado, vai usar a máscara com determinação legal ou não? Porque o que nós estamos vendo, e eu vou contar aos senhores aqui, às senhoras, um fato muito interessante, sem declinar nomes naturalmente, mas eu tenho uma relação de amizade em Alagoas relativamente grande, com todos os segmentos da sociedade. E com a área médica, com os médicos de Alagoas, eu tenho uma relação muito próxima. E agora, recentemente, conversando com uma médica, ela me disse: Antônio, eu vivi momentos dificílimos. A minha filha teve Covid, ela agravou e eu passei agora 8 dias com ela no hospital. Mas você sabe qual era a minha maior preocupação e o meu maior temor? Era ligar a televisão e assistir. Porque a televisão me passa um terror tão grande que eu passei a ter medo dela. Ou seja, a população está amedrontada, sem dúvida nenhuma. Eu ontem vi uma reportagem, uma psicóloga sendo entrevistada num dos telejornais matutinos da nossa capital, e ela estava falando exatamente disso, e dizendo que era muito importante que a população estivesse com medo, e que o medo servia muito para curar nesse momento. Eu fiquei estarrecido ao ouvir aquela afirmativa. Mas assim é a população. Se não vejamos uma observação que faço e acho bastante pertinente. Nós somos 27 deputados nessa casa. Na sessão de ontem, éramos 23, 24. Hoje, somos 17. Sabe por que somos 17 hoje? Sem muito medo de errar, porque essa matéria não é uma matéria confortável para votar. E ainda há aqueles que têm medo de como é que o seu voto vai ser visto, avaliado pela população. Eu não me incluo nessa categoria e por isso fico aqui assim muito, mas muito à vontade para votar contra a imposição por algumas razões.
A primeira delas, acho que impor mais um tributo, mais uma despesa ao cidadão que já vive momentos difíceis, porque já adentramos no segundo ano de uma pandemia que tirou de forma clara a condição financeira de muita gente, que quebrou empresas, que gerou desemprego. Uma pandemia que, lamentavelmente, está sendo tratada politicamente, criminosamente. É uma disputa de esquerda contra a direita. Muita gente comemorando quando morre mais um. Muita gente ficando feliz quando os índices aumentam. Muita gente fazendo previsões de que no mês tal vai ficar mais forte a pandemia e no mês tal vai ficar mais fraca a pandemia. Mas vai haver entre os meus colegas alguém que diga que isso é estudo da ciência. Mas que ciência é essa? Será que vão comparar a ciência para as pesquisas inúmeras que acontecem com a agricultura, como eu já vi aqui acontecer? Se não fosse trágico, era hilário esse tipo de comparação. E a gente vê avançar a cada dia mais essa insegurança, a cada dia mais essa questão. A pandemia acabou para a Rede Globo no dia em que a esquerda ganhou e tomou posse do poder nos Estados Unidos. Acabou no outro dia. Aqui no Brasil, vai acabar exatamente quando isso mais uma vez acontecer. Quando terminar a eleição, termina a pandemia. Eu não sei, senhor presidente, qual o tempo de vigência dessa lei. É uma lei que deverá ser revogada por uma outra? Ela não tem um prazo de vigência? Ela vai obrigar a população de Alagoas a usar máscara mesmo depois de vacinada? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta. Depois que tiver toda a população vacinada, ainda estaremos obrigados a utilizar a máscara? Esse desconforto vai continuar? Essa é a pergunta. Porque se é lei, se vai se exigir a aplicação dessa lei, quanto tempo ela vai demorar? Qual a previsão dela? É ad eterno? Pelo projeto de lei, estamos dando esse poder ao governo, ao governador, para ele dizer o tempo. Vê que coisa, vê que lapso lamentável comete o Poder Legislativo. Enquanto durar a situação de emergência, conforme o decreto estadual. Então, Enquanto tiver decreto, tem lei vigente. E aí eu pergunto, ela faz uma previsão para que quando as pessoas estejam vacinadas, não, ela possa abolir o uso da máscara ou vai continuar obrigada a utilizar? Está vinculado ao decreto. No momento que não tiver mais a emergência de saúde, não tem mais Vê que necessidade coisa de usar. lamentável. Eu acho que a Assembleia Legislativa devia se atentar para esse detalhe. Vacinou, tem o cartão de vacinação, comprovou que está vacinado, use se quiser, ao menos deste facultativo, mas você obrigar o cidadão vacinado a continuar usando essa máscara. Isso é, na minha opinião, uma coisa muito lamentável. E por conta, senhor presidente, desses equívocos e desses exageros, é que eu antecipo aqui o meu voto. Eu voto contra essa matéria com absoluta tranquilidade e pela responsabilidade que tenho de representar segmentos e inúmeros milhares de alagoanos. Era só o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deputada Ângela Garrote. Pode ir. Deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, Vossa Excelência, que tem a formação jurídica, conhece, né, o direito consuetudinário, que é o direito do costume. Já pensou se no Brasil nós trabalhássemos assim? O costume, ele vai formar o direito. Eu vi agora algo assim que me deixou muito preocupado, senhor presidente. Eu tomo minha vacina, eu deixo de usar máscara. Ora, eu vacinado posso transmitir. Eu vacinado
eu posso transmitir. Então, eu vou deixar de pensar no outro, eu vou olhar só para mim, porque eu não pego, mas eu posso transmitir. Esse é um grande problema, senhor presidente. Vendo aqui a gripe espanhola, há um século passado, dizia lá, se recomendar mingau. Mingau cura. Tinha uma turma do mingau, hoje tem a turma do cloroquina. Mas lá atrás era a turma do mingau. Mingau cura. E vendo também, na época aqui, as pessoas lá já usavam máscaras. Tinha até um jargão que dizia: a moda que salva, máscara. Há um século se falava também no distanciamento social. Máscara, distanciamento social. Falava para você ficar em casa, principalmente à noite. Há um século. E hoje parece, infelizmente, que uma parte pequena, a minoria, porque você não usar máscara, quem usa está tranquilo. Quem é que gosta, senhor presidente? Nenhum médico, eu acho que ele se sente confortável lá na cirurgia, no hospital, em usar. Incomoda. A gente não nasceu acostumado com isso. Mas é uma necessidade coletiva, é algo que nós usamos. A gente se protege e protege também o outro. Quando no ambiente todos estão de máscara, a segurança é bem maior, isso é ciência. Isso é ciência. Ninguém quer obrigar ou não. Passou a fase. Esse ano, ontem, vi o pronunciamento do presidente, ainda bem que ele está mudando de ideia, falando em vacina. Já chegou até a usar máscara, né? Uma das vezes, acho que se arrependeu e voltou a não usar. Nós temos que avançar. As pessoas, a maioria, está consciente. Agora, não pode alguém contaminar, sair à vontade, porque acha-se no direito de não usar máscara. Mas é um direito de quem? Ele pode contaminar porque está vacinado, ele pode não sair de máscara porque está vacinado ou não. Então, é consciência. Usar máscara deveria ser nem lei, mas infelizmente nós somos obrigados, né, a ter determinações para que a sociedade cumpra. Se o Estado não intervir em certas situações, deputado Galba, como é que fica? O Estado não pode intervir, não pode exigir nada de ninguém. Então, senhor presidente, eu já adianto também meu voto, dizendo que eu voto favoravelmente ao projeto, né, e tenho certeza que, com isso, nós estaremos salvando vidas, desocupando hospitais que agora, estados bem maiores, a maioria dos estados do Brasil já não possuem vagas, as pessoas estão morrendo já, nem ambulância em casa, porque nem ambulância tem para levar para casa, para o hospital. Era isso, senhor presidente. Deputada Jó Pereira. Bom dia. Bom dia. E olha ali, o negócio da deputada Jó. Baixinho já vai. Bom dia, senhor presidente, Bom dia. colegas deputados e deputadas. Bom dia, servidores desta casa, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Meu bom dia. Esta casa hoje discute um projeto de lei encaminhado pelo Executivo que trata sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras. É verdade que já existe uma legislação federal tornando obrigatório o uso da máscara em todo o território nacional, inclusive nas vias públicas. Ou seja, quem não cumpre hoje já descumpre uma legislação que está em vigor em nosso ordenamento jurídico e que também possibilita que o governo do Estado, por meio de decreto ou regulamento,
impusesse a obrigatoriedade, não só obrigatoriedade, mas sanções pelo não cumprimento dessa obrigatoriedade. E aí aqui, senhor presidente, eu coloco e discordo quando alguns dizem que não é necessário que esse projeto venha a esta casa. Com a vinda desse projeto a esta casa, nós tivemos, deputado Paulo Dantas, a oportunidade de limitar, de condicionar, de regulamentar a aplicação no estado de Alagoas das penalidades que possivelmente seriam colocadas pelo governo do estado. E isso foi feito através de muitas emendas. E aí fica aqui mais uma vez, o meu orgulho de fazer parte, a honra de fazer parte deste parlamento, que hoje aprova um projeto que bota em discussão e que possivelmente será colocado em votação hoje ou amanhã, dependendo do trâmite, que a mesa diretora e que o plenário vai aprovar com relação a esse projeto, mas um projeto que traz limites, que traz condicionantes que não estavam no projeto original. Importante dizer também que a obrigatoriedade do uso da máscara, tanto no PL encaminhado pelo governo, quanto da lei federal, é apenas enquanto durar o estado de emergência. Infelizmente, o vírus nos acompanha para todos os lugares que nós vamos, seja nas vias públicas, na academia, na praia. Quem está com o vírus, ele nos acompanha, infelizmente. Ele não diz assim, eu vou sentar na praça, eu vou passear no calçadão, e ele diz, eu vou ficar em casa, você vá sozinha, não, ele vai com a gente. Então, é importante, nesse momento, principalmente onde os números demonstram essa necessidade, que essa casa discuta e que essa casa mostre para a sociedade a importância das máscaras. As emendas trazidas para aprovação desse plenário, elas trazem uma lógica, deputado Paulo Dantas, senhor presidente, elas trazem uma lógica de conscientização. Nós conseguimos aprovar na comissão, trazer para votação a necessidade de, antes de penalizar, o Estado conscientizar e advertir. Que a penalidade imposta ela seja gradativa, de acordo com a condição econômica de quem está sofrendo a penalidade e também de acordo com a reincidência. Então, esse parlamento traz para uma legislação que apenas trazia a obrigatoriedade e a aplicação de sanção, a necessidade de conscientizar. E essa lógica, ela teve, poderia dizer, ela nasceu, a lógica da conscientização, da necessidade de trazermos a advertência, nasceu da observação de que esse Estado, o Estado de Alagoas, infelizmente, não prioriza o investimento em educação há décadas. Então, o cidadão que já é penalizado por essa falta de investimento não pode ser, mais uma vez, penalizado pela desobediência a uma legislação tão importante nesse momento. E nós sabemos, e porque a origem dessa conscientização vem da falta de investimento em educação, porque nós sabemos que a consciência coletiva do comportamento social, ela é fortemente influenciada pela educação escolar, fortemente influenciada pela formação escolar, claro, sempre com a participação da família. E aí entra a necessidade do bom senso de todos. Nós vamos precisar do bom senso de todos, do bom senso do cidadão alagoano, do bom senso da polícia militar, do bom senso dos órgãos governamentais que vão aplicar essa lei. E eu acredito nesse bom senso. E eu acredito no bom senso da polícia militar. Acredito que é necessário, deputado Cabo Bebeto, cobrarmos que os agentes públicos que vão operar
eles sejam, inclusive, capacitados, formados de forma emergencial para fazer uma abordagem adequada. Eu acredito que o alagoano também vai ser sensibilizado, porque, como disse o deputado Davi Maia, nós só temos dois instrumentos eficientes no combate à pandemia. Vacina, que essa casa aprovou ontem, e máscara. E higienização. Então, é importante esse bom senso de todos, né? E esse espírito da lei que, com as emendas, traz o espírito da conscientização, punindo apenas os excessos, que ele seja adotado pelo governo ao regulamentar, porque a lei é autorizativa, que ele seja regulamentado pelo governo e que ele seja absorvido por todos os agentes públicos que vão fazer a aplicação dessa lei. Então, mais uma vez, nós estamos aqui, igual a vacina, nós discutimos a semana passada, em plenário, a necessidade de olharmos pelo enfoque coletivo. É claro que, como todos os remédios, a vacina, que não é um remédio, mas é uma prevenção coletiva, ela tem efeitos colaterais, deputado Galba. Mas nós precisamos olhar pelo efeito coletivo que uma vacina traz para uma sociedade. Então, do mesmo jeito, a máscara. Então, mais uma vez, a gente precisa deixar de lado o incômodo pessoal, porque eu ainda não ouvi, não sou essa pessoa que gosta de usar máscara. Eu não uso máscara porque gosto, eu uso máscara porque é necessário. Porque ela me protege e protege os outros, principalmente aqueles com quem eu tenho contato mais pessoal. Então, é necessário que esse incômodo pessoal e individual ele seja deixado de lado, que a gente analise sobre o enfoque do benefício coletivo. Né? É regular pelo interesse coletivo e não pelo interesse individual. Dizer que a máscara hoje, deputado Bruno, é um equipamento de proteção, não só individual, mas também coletivo. Eu espero que depois que passe esse estado de emergência, de obrigatoriedade do uso da máscara, a máscara se torne um equipamento de proteção igual a tantos outros. E aqui eu poderia citar alguns. O cinto de segurança, né? A própria camisinha no efeito de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, né? Quando a gente sai na chuva para não se molhar, a gente usa o guarda-chuva. Né? Então, que a máscara seja, por uma atitude individual, pessoal, ela seja absorvida enquanto costume pela nossa sociedade. Então, assim, vamos observar o momento, os números estão aí, a máscara é importante e os números não crescem só no Brasil, eles crescem no mundo inteiro. Eu hoje, antes de vir para cá, eu ouvia, deputado Antônio Albuquerque, a televisão, o jornal noticiando que a Alemanha, durante o feriado de Páscoa, vai fazer lockdown. Então, a gente põe aí que não é uma situação brasileira, é uma situação mundial, e que os números eles flutuam como em toda curva epidemiológica de uma doença viral. Foi assim com a dengue, e agora é um vírus extremamente contagioso e que tem muitas e muitas mutações. Então, assim, fica aqui o meu alerta. As emendas também trouxeram e eximiram de penalidade os economicamente vulneráveis, as pessoas, os pobres e a extrema pobreza, assim considerado na forma da lei. Esses estão livres da penalidade, mas o Estado pode criar outros mecanismos, como é o caso de uma pontuação para participar em programas sociais, como o CRIA, como um programa de cestas nutricionais, como programas de habitação. Então, tem outros mecanismos de penalizar os economicamente vulneráveis. Então, além disso, traz a necessidade, algumas emendas, uma emenda desobriga o uso das máscaras nos estabelecimentos, bares e restaurantes, desde que o indivíduo esteja sentado à sua mesa. Nós fizemos uma imposição de limite na aplicação dessa penalidade.
o projeto encaminhado pelo governo do estado trazia uma multa de até R$100 mil. Nós reduzimos esse limite, passando nas emendas, passando o limite máximo para as pessoas jurídicas de R$5 mil e para as pessoas físicas de até R$500. Então, assim, essa casa teve a oportunidade de regulamentar um poder que seria só do governador, e o projeto foi encaminhado pelo governo e foi encaminhado para isso, para que essa casa fizesse essa discussão, e através das emendas nós fizemos uma adequação do espírito dessa lei também, senhor presidente, tornando obrigatório todo o recurso arrecadado através da aplicação de multas para a saúde, preferencialmente para as políticas de conscientização e educação e também para a política de distribuição de máscara para aqueles que mais precisam. Então, muito obrigada pela oportunidade de fala e pedir o apoiamento dos colegas para a aprovação desse projeto. Eu que agradeço, deputada Jó. Deputado Cabo Bebeto, aqui em discussão. Senhor presidente, é só para pegar um pouco do discurso de cada colega. A deputada Jorge falou de bom senso, e é justamente esse bom senso que eu estou querendo trazer aqui sobre a discussão desse tema. O guarda-chuva ele é usado no ambiente aberto. O que eu quero trazer em relação à máscara é justamente esse oposto, no local onde há realmente necessidade. Eu concordo que em ambientes fechados, em comércio, em shopping, que a gente não tem uma circulação natural do ar, o uso seja obrigatório. Concordo e aceito isso aí. Mas aí o bom senso já foge quando a gente diz, eu não pego, vacinado, eu não pego, mas transmito. Ô, meu irmão, como é que você transmite o que você não pega? Então, decida aí se a discussão é direito, é ciência, porque foi dito aqui, eu não pego, mas transmito. Talvez tenha sido colocado errado. Talvez assim, eu pego, mas o impacto é menor, a reação é menor em mim e assim eu transmito. Porque foi dito aqui assim, eu não pego, mas transmito. Quero ver como peste, só se for pensamento, Por pensamento, Mas foi dito aqui, consta aí certamente. Foi equívoco, foi? Ah, tá. Não, porque é bom que quando a gente se atrapalha, a gente corrigir para passar ao cidadão a informação mais correta. Porque é tão importante como a vacinação é a informação correta, para não causar pânico às pessoas. E a fala é difícil mesmo, a fala... Lógico, até porque não tem essa formação e a gente tenta, Mas assim, o que eu me preocupo, deputada Jó, quando vem essa questão de multa, porque o Estado, que é veiaco com o cidadão, que não paga precatório, que continua descontando a previdência, mais da previdência de pessoas que ficou devolvendo e não devolveu, esse veiaco vai ter mais uma cobrança com o cidadão. O cara não paga o que deve, não deixa de descontar o que não pode descontar. Já está passando o prazo, que ele disse que era 3 meses, para mandar aqui para casa e não mandou ainda. Esse Estado cria mais uma multa para o cidadão, um Estado que é veiaco. Então essa é a minha preocupação. Cadê o bom senso? Então assim, repito, que talvez não tenha ficado claro na minha primeira discussão sobre isso, eu concordo que em ambientes fechados a máscara tem que ser obrigatória. O que eu estou tentando esclarecer aqui, que eu me preocupe muito com esse exagero em ambientes abertos, que a gente vai colocar pessoas de bem trabalhando contra pessoas de bem de folga ou até em outra atividade. Então, senhor presidente, por enquanto, era só isso. Muito bem, deputado Bebeto. Deputado Léo Loureiro. Senhor presidente, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar, senhor presidente. Como presidente da Comissão de Saúde e uma pessoa que tem no meu dia a dia visto de perto, senhor presidente, caros colegas, o que é um Covid, o que é uma pandemia, qual o impacto que ele faz na família quando seu pai, seu irmão, seu primo falece pelo Covid. Se fala aí eu aqui, presidente, não estou nem como direita, nem como esquerda, porque se falam tanto que não pode politizar, mas todo o discurso é politizado. Vamos falar de ciência, senhor presidente. Vamos falar do que importa. A vacina, ela lhe dá um nível menor que a doença, que o vírus possa lhe dar um problema,
mas você pega e você passa. Dizer que não pega ou que não passa, nós estamos sendo irresponsáveis. O uso da máscara, distanciamento e vacina são as formas que tem de trabalhar. A gente precisa entender que aqui não tem esquerda que é vermelho, nem direita que é verde e amarelo. Nós temos cidadãos brasileiros que já bateu 3.180 mortes. Se isso é pouco, se uma atitude extrema para situações extremas, é fácil mandar botar máscara? Não. É bom? Não, mas tem que ser feito. Mais fácil, então, é morrer. É deixar morrer, é não tratar, é não vacinar, é não distanciar, é não aglomerar. Nós precisamos entender que em situações extremas, deputado Galba, resultados e leis extremos. Assim que passar esse problema da pandemia mais agudo, volta, se acabou a emergência, o estado de emergência, volta ao estado coante. Aqui ninguém está dizendo nada disso. Nós temos que entender que a Assembleia, mais uma vez, está fazendo a parte dela. Quando as emendas são feitas, quando a gente adequa, quando a gente mostra que o valor está muito caro, faz mais barato. Que as máscaras, por exemplo, como uma emenda diz, que a pessoa com deficiência no autismo, que não consegue usar máscara, não usa máscara. Nós estamos adequando, senhor presidente e caros colegas, a realidade que está acontecendo no mundo real, não é mundo e faz de conta. Quem quiser ver o que é mundo real, entre, bota uma roupa, um capote e entre no UTI. E entre no hospital. Todo mundo que nunca pegou, que não tem um parente que morreu, é mais fácil dizer que é brincadeira. A Assembleia aqui não está dando passaporte para a polícia bater em cidadão. Nem está dando passaporte para cidadão desafiar a polícia. A gente não está fazendo nada. A gente não pode ser culpado por isso. Aqui ninguém autoriza nada de errado. E nem podemos resolver e botar no peso das nossas costas, senhor presidente, essa lei do uso de máscara. Nós aqui estamos ajudando a remediar e evitar que cidadão alagoano, senhor presidente, venha a morrer. Mais uma vez, a gente não pode brincar com coisa séria. Se tem que botar a máscara, temos que usar máscara. Se tem que se vacinar, tem que se vacinar. Nós não podemos, senhor presidente, mais uma vez, receber os ônus da máscara. Nós não fomos nós que criamos Covid, nós não fomos nós que criamos a vacina, nós não criamos nada. É o meu ponto de vista, e mais uma vez eu venho parabenizar toda a Assembleia Legislativa e Vossa Excelência por estar fazendo todo esse trabalho no momento que a cidade, que a população alagoana precisa. Deputada Jó Pereira. Senhor presidente, muito rapidamente, apenas para esclarecer um ponto que eu esqueci de comentar, com relação à necessidade, à obrigatoriedade de uso dentro dos carros, como foi colocado. O carro é a extensão de um ambiente privado, que é a residência do cidadão. Então, não há obrigatoriedade do uso da máscara dentro dos veículos, a não ser que esse veículo seja destinado ao transporte público de passageiros. Aí sim, há obrigatoriedade, mas dentro dos veículos, seja particular, não há a necessidade e a obrigatoriedade do uso das máscaras, né? Dizer, deputado Cabo Bebeto, que eu, com relação ao desconto previdenciário, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque naquela oportunidade eu busquei retirar esse desconto do texto mesmo, agora que o governo busca e prometeu encaminhar o projeto desta casa para retirá-lo. Então, assim, áreas públicas também transmitem Covid. As áreas públicas também transmitem o vírus. Nós também transmitimos os vírus na área pública. Então, é necessário que ela permaneça no projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço. O cidadão, quando estiver no carro, sem máscara, e for abordado pela polícia, tem que botar a máscara para se comunicar com a polícia. Andando é sem máscara, mas na hora que for fazer uma abordagem, sei lá, documento do carro, máscara. Deputado Davi. Senhor presidente, só para esclarecer, foi importante a fala do deputado Léo Loureiro, que ninguém está dando aquele livre-arbítrio aval para a polícia estar perseguindo ninguém, não. Nem está pressionando, nem está batendo, nem prendendo, até porque a emenda da deputada Jó Pereira prevê muito bem isso. Primeiro precisa de um fator educador antes de botar.
E se ocorrer, como ocorreu o deputado Bebeto aí há 2 semanas atrás, de abuso de policiais, ou abuso da força de segurança, ou abuso do secretário de segurança, porque com certeza ele agora vai querer ser o fiscal das máscaras, aí sim essa casa vai agir, vai chamar, e Vossa Excelência, como presidente do Conselho de Direitos Humanos, tenho certeza que será o primeiro, da Comissão de Direitos Humanos, será o primeiro a requisitar a vinda dessas pessoas aqui na casa. Eu acho que agora a gente passa para um novo momento. Como eu disse, não queria estar votando essa lei hoje. Acho, inclusive, que ela é dispensável porque já existe a lei federal. Mas é o que temos, o remédio é amargo. Espero que a gente não tolha nossas liberdades individuais. Muito obrigado. A Assembleia está aqui para isso, atenta para combater esse tipo de empreitada. Deputado Bebeto. Só para também continuar o debate, eu sou meio radical, às vezes, nas coisas que eu ouço, que eu vejo, senhor presidente. Tudo bem, eu sei que as medidas aqui são para preservar, eu acredito na boa intenção. Acredito sim. O que a gente tem que observar que é distanciamento, é máscara, é álcool em gel, é vacina. O que eu falo é de exageros, do que pode ser, que pode vir junto, ou trazer junto com isso aí. A gente falou aqui, por exemplo, da AIDS. Camisinha. Qual é o único método para se evitar a AIDS? É o uso da camisinha. Vamos obrigar o cidadão a usar a camisinha? Para ele não transmitir para o outro, para ele não morrer de AIDS? Por que não? Podia, já que tem tanta gente que entende da área de saúde aqui, Alagoas podia ser pioneira no Brasil, obrigar o alagoano só pode ter relação sexual de camisinha, que a AIDS mata, e o único método de evitar a transmissão da AIDS é com a camisinha. Então, já do Covid, a gente tem outros métodos. O que eu estou falando, meus amigos, é de locais abertos. Excelente ideia. O que eu estou falando é de rua, é de praça. Então, o cidadão está lá, um de máscara, o outro sem. Ah, mas o sem máscara transmite. Mas o de máscara não recebe a transmissão, vai estar distante. O que eu estou preocupado aqui é com abusos. E se for fazer pelo pé da letra do bom coração de salvar vidas, que a Alagoas seja pioneira no Brasil de criar uma lei obrigando o alagoano a só ter relação sexual de camisinha, já que o intuito de todo mundo, o governo do Estado, de todo mundo, é preservar vidas acima de tudo. Então vamos dar esse exemplo para o Brasil, vamos criar a lei aqui da camisinha aqui em Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Bebeto, muito lustro. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, a discussão no parlamento, ou em qualquer ambiente, ela é indiscutivelmente a responsável pelas consequências. Olhem, Vossas Excelências, a discussão, ela é 100% responsável pelas consequências. Quando o tom se acirra, a emoção toma conta e a razão parece se distanciar um pouco das pessoas. Se eu tivesse que me guiar agora pela emoção, e não fosse eu, ao longo da minha vida, escravo da minha palavra, eu ia adiar essa matéria, à luz do regimento e no exercício do meu mandato. Eu ia adiar essa matéria. Apenas para que a população pudesse discutir melhor ela, e eu tivesse que explicar à população, deputado Léo Loureiro, que eu não brinco no mandato. Não sou homem de brincar no mandato, nem de coisa séria. Eu tenho 27 anos na Assembleia Legislativa. Conheço o mais profundo da sua intimidade, político e administrativa. São 27 anos, ninguém subestime isso. Eu não quero me conduzir pela emoção. E eu vou voltar a dizer, deputado Ronaldo Medeiros, e aí, não sem antes dizer do carinho, do respeito e da atenção pessoal que tenho a Vossa Excelência, que há uma diferença sempre muito pontual entre
as ideologias, aqueles que marcham ao lado da direita e aos que marcham ao lado da esquerda. O cidadão da esquerda, se por acaso for homossexual por opção, ele faz questão de que todo mundo seja igual a ele. Alardeia, briga, esculhamba, falta com respeito, inventa uma lei para tratar disso e tudo mais. Se ele for homossexual da direita, faz lá uso do corpo dele, no direito dele, na opção dele, quietinho, sem mexer na vida de mais ninguém. Essas imposições que afrontam a cidadania, esses lockdowns, esses toques de recolher, que afrontam o que nós temos de mais sagrado, que é a nossa Constituição Federal, o nosso direito líquido, livre de ir e vir. Está todo mundo preocupado com o uso de máscara. Ainda não vi as preocupações com as famílias que passam fome, com os desempregados, com os que tiveram as suas empresas fechadas, porque não aguentaram o arroxo fiscal ou a evasão do cliente. Essas coisas deviam preocupar muito mais a Assembleia do que o discurso fácil, do que a falácia, do que se postar enfileirados ao lado dos meios de comunicação dominantes de audiência no país, que assaltam o poço do cidadão alagoano e brasileiro. Eu queria pedir ao deputado Bebeto, que tem relações próximas com familiares do presidente da República, que dissesse a ele, deputado Bebeto, que fale menos, porque ele é tosco na comunicação, porque ele não consegue se fazer entender. Diga a ele que fale menos e enfrente com mais veemência o seu principal inimigo, que é a Rede Globo, que aposta todo dia na insolvência da família, que todos eles depõem cotidianamente contra os princípios mais elementares da cidadania e da família, que são os princípios cristãos, que leciona para a população a inversão de valor cada vez de forma mais pungente. Senhor presidente, eu sou escravo da minha palavra. E dei ontem a minha palavra, que não seria óbice para a tramitação da matéria no dia de hoje. Se eu não tivesse dado, presidente, a palavra como dei ali ontem, eu iria adiar a matéria para ver que tamanho é o bicho. Que quando eu saio de casa, o meu medo é muito, mas eu deixo ele todo lá. Tenho 7 mandatos consecutivos em Alagoas, sem lamber botas, sem arrefecer o meu ânimo naquilo que é do meu convencimento pessoal e íntimo, sem faltar aos meus amigos, sem deixar de respeitar os meus semelhantes e sem capitular de forma acovardada com imposição de quem quer que seja, melhor dizendo. Eu lamento. Não sou contra a ciência, seria eu um imbecil que teve vidas salvas na minha família pela ciência? O que há de mais importante na minha vida são os meus filhos. Eu tive um filho salvo pela ciência, mas porque o Espírito Santo permitiu, determinou, esse é o meu convencimento. Eu não sou contra o uso de máscara, não. Por respeito aos meus semelhantes, eu as utilizo num momento desses. Eu as utilizo porque é minha obrigação não apenas cuidar de mim, mas respeitar os meus semelhantes, a individualidade e os direitos de cada um. Agora, eu não posso permitir que o meu voto sirva para obrigar um cidadão de Limoeiro de Anadia, a minha terra natal, da Mata Grande, para falar no limite do estado no Alto Sertão, ou de Maragogi, para me dirigir ao litoral do meu estado,
E se for para falar dos cantos e recantos, de Novo Lina Coruripe, eu não posso permitir que o cidadão venha andando numa estrada para a sua roça, onde vive a maioria do povo do meu estado, e tenha que colocar uma máscara dessa no rosto. Que tenha que capinar, que tenha que trabalhar numa roça com uma máscara dessas ou outra qualquer no rosto. Chega a ser ridículo. Porque eu sei, por informações que recebo de pessoas respeitadas na ciência, respeitadas no Brasil e no mundo, de que ela não produz mais benefícios do que mais prejuízos. E o que é pior, não apenas obrigá-los a isso, mas ainda levar para eles uma multa de R$500. Esse projeto de lei foi modificado, mas ele veio para essa casa dizendo que a multa para o empresário era de R$100 mil. Aí vão dizer a mim aqui, na defesa cada um dos seus conceitos e convencimentos, de que o pobre não será obrigado a pagar a multa, mas não está livre do constrangimento, da abordagem, muitas vezes, exagerada, exacerbada de quem é que seja. Eu espero, senhor presidente, sinceramente, que as emoções dessa sessão, na discussão dessa matéria, não me façam voltar à palavra que dei ontem. E eu ter que adiar essa matéria. Espero, sinceramente. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Mas digo a Vossa Excelência, se eu começar a ouvir aqui muito absurdo, não votaremos essa matéria hoje, senhor presidente. Vamos aguardar. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Ainda em discussão, deputada João, vai discutir de novo? Senhor presidente, Pois não. deputado Antônio Albuquerque, eu devo maior respeito a Vossa Excelência pelos anos de atuação que tem nesta casa, anos que, como deputado, atuou na defesa de muitos alagoanos e muitas alagoanas, mas eu não posso deixar que palavras como as que Vossa Excelência disse sejam as palavras finais, injustas com essa casa. Durante todo o período da pandemia, nós aprovamos aqui medidas importantes, deputado Galba. Aprovamos ontem a vacina, estamos hoje discutindo máscara, que foi uma indicação da deputada Fátima Canuto. Indicamos as cestas nutricionais, que foi uma indicação do deputado Davi Davino Filho, também minha, para que fossem aprovadas no FECOEP. Essa casa em nenhum momento abriu mão do seu papel fundamental de discutir, de apoiar e de aprovar medidas importantes para que o governo pudesse enfrentar a pandemia. Então, fica aqui a minha consideração a Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo dizendo, deputado Antônio Albuquerque, se Vossa Excelência acha necessário, postergue mais uma vez a votação do projeto, caso Vossa Excelência entenda necessário. Mas volto a dizer, quem se preocupa com a manutenção dos empregos, quem se preocupa com a manutenção das empresas, com a consolidação da economia, com a prevenção no momento em que a vacina chega num ritmo menor do que o necessário, precisa garantir que as pessoas usem máscara. E nós não impusemos aqui uma multa de R$500 pelas emendas ao cidadão alagoano. Ela vai de R$1 até R$500. É o máximo, quando o projeto trazia de 1.000 a 100.000. Essa casa baliza, essa casa traz o projeto para a realidade do cidadão alagoano e a necessidade que nós temos de insistir cobrando vacina, 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 mas não podemos baixar a guarda com relação à higienização das mãos e ao uso das máscaras. E protege igual ao uso do preservativo. Só que tem uma diferença.
Preservativo ele é utilizado num ato individual e consentido de duas pessoas. E por isso não é obrigatório, porque há o consentimento individual de duas pessoas pelo não uso do preservativo. Enquanto a máscara, eu não estou consentindo ser exposta a um risco maior de contaminação quando outra pessoa não usa máscara. E por isso ela deve ser coletivamente exigida. Então fica aqui, mais uma vez, o meu respeito a Vossa Excelência, mas a minha consideração a toda a história de aprovação e de contribuição que essa casa vem dando durante toda essa pandemia. E aí, senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pela condução desses trabalhos, sempre trazendo a casa para a realidade, para que apoie, de uma maneira ou de outra, mesmo com todas as dificuldades de diálogo, de colocação, o governo no transcurso e na organização do Estado para o combate à pandemia. Muito obrigada. Estamos juntos, deputada Jovem, trabalhando juntos. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, eu também, da mesma forma, quero reiterar o meu respeito à deputada Jó Pereira, que não é de hoje, é uma coisa que já vem da nossa família, das nossas relações mais distantes. Eu não apenas a respeito como cidadã e pelas considerações que já fiz, mas também pelo belo trabalho que faz no Parlamento. Quando eu faço, deputada Jó, essa crítica pontual, nesse caso dessa matéria, talvez pela limitação intelectual tão notória de minha parte, tenha feito com que Vossa Excelência tenha interpretado de forma equivocada, lamentavelmente, que eu deixo de reconhecer o papel preponderante do Poder Legislativo e da Assembleia Legislativa de Alagoas ao longo de tantas décadas. Seria legislar contra eu próprio. Eu lamento profundamente, mas Vossa Excelência se equivocou frontalmente. Fiquei muito feliz por ter visto Vossa Excelência reafirmar que a multa vai de R$1 a R$500. Eu quero crer que essa de R$1 não vai ser imposta a ninguém. Só vão aparecer as penalidades para de 500. Até porque se a multa for de R$1 e a finalidade for tocar no bolso para poder fazer respeitar, ninguém vai respeitar. Se for de R$1, não vai não. A outra é de que não é falácia de minha parte. Se nós olharmos o projeto original, as empresas que tivesse qualquer dos seus servidores descumprindo o uso obrigatório da máscara ia sofrer, sim, uma penalidade de R$100 mil. A Assembleia Legislativa reformou isso, é verdade. Ao menos é a informação que tenho. O que eu estou falando e o que eu estou dizendo é exatamente a expressão daquilo que pensa, não tenho dúvida, a maioria do povo alagoano e brasileiro. Nós estamos experimentando a cada dia o avançar de atitudes que só estão correlatas e compatíveis com a ditadura. E a ditadura não é bom para ninguém. Quanto ao comparativo que foi feito, senhor presidente, com a obrigatoriedade do uso da camisinha, a deputada Jó Pereira logra êxito. Não apenas pelas razões que coloca, mas eu, aqui, para descontrair um pouco, ruim mesmo era de fazer a fiscalização para a aplicação da multa que a lei, por alguma razão, viesse determinar. Era só, senhor presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Antônio Albuquerque. Ideia boa, deputado Bebeto. É encerrada a discussão. Não havendo oradores... Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Deputado Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária, convocada pelo plenário, no dia 24, para tratar da matéria 386. Deputado Paulo Dantas, para leitura da ata.
Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, deputado Bruno Toledo, para leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, deputado Bruno Toledo, para verificação de quórum. Continuamos com 17 deputados presentes. Estamos havendo o número regimental, vamos agora votar a matéria 386. Será votada o projeto de lei, será votada individualmente as emendas. Em votação, o projeto de lei 386/2020, autoria do Poder Executivo, que institui a obrigatoriedade do uso de máscaras enquanto durar a pandemia ou estado de emergência de saúde. Em votação, os deputados que aprovam, deputado Bebeto. Repita, por favor, senhor presidente, porque eu estava lendo aqui. Vamos votar o projeto de lei primeiro, depois votaremos as emendas individualmente. O projeto de lei vai ser votado em destaque? Não, o projeto de lei vai ser votado o projeto de lei. É projeto de lei. Só as emendas que serão em destaque. É isso aí. Ok? Ok, senhor presidente, muito obrigado. Então vamos lá. Votação. Sim, senhor. Deputado Antônio Buquerque vota contra, já antecipa o voto. Deputado Bebeto vota contra, já antecipa o voto. Então fica em votação. Deputado Bruno Toledo vota contra. Então, votação, projeto de lei 386/2020. Já lido a emenda por mim antes. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, contra o voto do deputado Bruno, deputado Bebeto, deputado Antônio. Isso. Está aprovado. Deputado Ronaldo. Não, deputado Ronaldo, desculpe, deputado Ronaldo, foi sem querer. Deputado Ronaldo votou a favor. Agora vamos para as emendas. A prioridade das emendas é a emenda do deputado Bebeto, é a emenda supressiva. A emenda do deputado Bebeto, a proposta do deputado Bebeto teve parecer contrário das comissões, é para suprimir o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei ordinário 386/2020, para encaminhar o líder do governo. Senhor presidente, senhores deputados, solicito a derrubada da emenda. Voto contra. Deputado Bebeto, deputado Silvio encaminha contra a emenda do deputado Bebeto. Para encaminhar o deputado Bebeto, não deseja encaminhar. Então, em votação, a emenda supressiva, número 1, do deputado Cabo Bebeto, que suprime o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei ordinária, número 386/2020. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. A emenda do Bebeto. Fica rejeitada a emenda do deputado Bebeto, com o mesmo placar. Apoiaram a emenda do deputado Bebeto, deputado Antônio Albuquerque, deputado Bebeto, deputado Bruno Toledo. Registrou? Depois vem modificativas. Não, ainda temos uma supressiva aqui. Supressiva. Temos mais uma supressiva, deputada Jó Pereira. Suprime o inciso 1 e 2 e o parágrafo único dos artigos 4º do projeto de lei. Em votação, a emenda supressiva agora da deputada Jó Pereira. Repito, suprime o inciso 1º e 2º e o parágrafo único dos artigos 4º, do artigo 4º do projeto de lei ordinária 386/2020. Alguém para encaminhar? Sem encaminhamento? Então, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado, desta vez, por unanimidade, a emenda da deputada Jó. Depois vem a... Não temos modificativas, agora só temos aditivas. Aí, temos uma... É a emenda supressiva número 1. A do deputado Bebeto é a número 2. Agora vamos para a emenda modificativa número 1. Temos uma, duas... Temos três emendas modificativas, ok? Vamos lá. Emenda modificativa número 1. Altera o caput do artigo 4º do projeto de lei, que vai passar a ter a seguinte redação. Caberá a imposição de multa, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo Estadual, ao estabelecimento público e ou privado que esteja em funcionamento durante a situação de emergência causada pela pandemia do Covid-19,
no qual seja constatado a não utilização de máscaras de proteção profissionais, industriais ou caseiras, máscaras profissionais, industriais ou caseiras, por seus funcionários durante a prestação do serviço laboral. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a emenda modificativa número 1. Agora vamos para a emenda modificativa número 2. Deputada Jó Pereira. Altera o artigo 3º do projeto de lei 386. Artigo 3º. Passa a ter a seguinte redação de acordo com a proposta da deputada Jó. O cidadão que descumprir a obrigatoriedade contida na presente lei estará sujeito a multa na forma a ser definida em regulamento pelo Poder Executivo Estadual. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda modificativa número 3, agora. Proposta da deputada Jó modifica o artigo 6º do projeto de lei ordinária 386/2020. Pela proposta, passará a ter a seguinte redação: os recursos oriundos das penalidades previstas nesta lei serão destinados às ações de combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19, preferencialmente em ações educativas e de suporte aos alagoanos mais vulneráveis para dar condições materiais de cumprir a presente lei. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, superamos as emendas modificativas. Agora vamos para as emendas aditivas. Emenda aditiva número 1. Aditiva número 1. Acresce o parágrafo 2º ao artigo 2º. A redação desse parágrafo acrescido é a seguinte: nos estabelecimentos que tenham como atividade consumo de gêneros alimentícios e bebidas, fica facultado ao consumidor o uso da máscara enquanto estiver sentado em local reservado ao consumo, respeitando o distanciamento, devendo utilizá-la sempre que se levantar. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrou? Ah, é? Emenda aditiva número 2. Acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 3º. Na regulamentação deste dispositivo, o Poder Executivo deverá observar a previsão de advertência antes da aplicação de sanção pecuniária, que será gradativa, observando a condição econômica do cidadão e a reincidência, e não poderá ser superior a 18 UPFAL, visando a conscientização da população da necessidade do uso das máscaras. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda aditiva número 3, acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º. Proposta de texto. Na regulamentação deste dispositivo, o Poder Executivo deverá observar a previsão de advertência antes da aplicação da sanção pecuniária, que não poderá ser superior a 180 UPFAL. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda aditiva número 4, deputada Jó, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 3º. Proposta de texto. A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Emenda aditiva número 5. 5. Deputada Jó Pereira acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 3º. Proposta do texto. Em nenhuma hipótese será exigível a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo às populações vulneráveis economicamente. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Modificativa já votamos. Então, votado o projeto em primeiro turno e suas emendas. Reprovada apenas uma emenda e acrescida ao projeto as outras emendas. Na minha mão tem um requerimento do deputado Silva com apoiamento de outros, tantos deputados, deputado Antônio Albuquerque, deputada Jó, deputado Paulo e outros, solicitando uma extraordinária, uma segunda extraordinária, para tratar deste tema, já para discutir a redação do vencido. Caso não haja oradores interessados em discutir, a gente já passar para a votação da redação do vencido e encerrar a matéria em segundo turno. Em discussão, requerimento do deputado Silvio Camelo. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, o plenário convoca uma sessão extraordinária para votar em segundo turno a matéria 386. Declaro encerrada a sessão. Deputado Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda sessão extraordinária, do dia 24 de março. Solicito ao deputado Paulo Dantas a leitura da ata da sessão. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, deputado Bruno, para a leitura do expediente da sessão. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, deputado Bruno, para verificação de quórum. Continuamos com 17 deputados presentes em plenário. Havendo o número regimental, vamos deliberar sobre a redação do vencido ao projeto de lei 386 de 2020. Em votação, a redação do vencido ao projeto de lei 386 de 2020, chamando a atenção do plenário que agora é o texto já finalizado com a incorporação das emendas que foram aprovadas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vencida a nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu não poderia deixar de, hoje, trazer essa casa. Ontem o deputado Inácio Loyola trouxe a importância do Canal do Sertão para a tribuna desta casa. Imediatamente, e ao longo do seu pronunciamento, eu encaminhei uma notícia de que a obra estaria sendo paralisada, né? Estaria pelo governo federal e não estaria recebendo recursos do orçamento. Encaminhei a notícia imediatamente para o deputado Arthur Lira, hoje presidente do Congresso Nacional, de forma muito diligente, e mostra que Alagoas tem um guerreiro, um combatente eficaz e preocupado com as questões do estado de Alagoas. O deputado Arthur Lira, de maneira muito ágil, me passou a posição da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. E aqui, deputado Inácio, o que foi passado pelo deputado Arthur Lira, mais uma vez, confirma, reafirma e torna imprescindível a formação da comissão sugerida por Vossa Excelência ontem no seu pronunciamento. O deputado Arthur Lira foi muito claro, passando, inclusive, senhor presidente, a posição da Comissão Mista de Orçamento no seguinte sentido: não há paralisação ou descontinuidade da obra do Canal do Sertão, mas há sim uma exigência que vem sendo colocada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a exigência de uma nova licitação, não só por exigência legal, mas para obter preços mais baixos, uma condição que vem sendo colocada e que o Estado precisa agir nesse sentido. Rescindir o contrato, abrir uma nova licitação, eu estou lendo o parecer, como insiste o comitê e o Ministério.
é uma medida necessária para viabilizar a obra, deputado Inácio. Então, o bloqueio do contrato anterior, aconteceu o bloqueio do contrato 58 de 2010, é um contrato que já tem 10 anos e que o Estado de Alagoas ainda está utilizando para o repasse de recursos. Então, o que impede é a transferência de recursos para o Estado por meio desse contrato. Há um bloqueio do contrato e não da obra, deixando livre todas as demais providências para iniciar a obra com a maior expectativa de sucesso. Então, ficam aqui as considerações do Congresso Nacional, os fundamentos da decisão sobre o Canal do Sertão e o meu agradecimento ao deputado Arthur Lira pela sua prontidão em atender, em esclarecer e buscar uma solução para o problema posto pelo relatório e também o meu alerta, a minha confirmação da necessidade e da importância da comissão proposta pelo deputado Inácio Loyola na tribuna desta casa no dia de ontem. Muito obrigada. Vamos providenciar, deputada Jó. Vamos nos reunir, fazer uma reunião para a gente criar essa comissão. Pela inscrição, o deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, só para comunicar, são 99 anos do Partido Comunista do Brasil, comemorado agora. Um partido que tem história, um partido que lutou muito pela democracia, por causas sociais. E deixar aqui os meus parabéns ao partido, aos filiados, aos dirigentes e aos militantes que há 99 anos lutam por um Brasil melhor, senhor presidente. Obrigado, deputado Ronaldo. Deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, eu quero agradecer a preocupação da deputada Jó Pereira em relação à notícia ontem da paralisação das obras do Canal do Sertão. Logo, logo, ela procurou o deputado Arthur Lira, e Arthur Lira, na condição de um bom alagoano, preocupado com o Estado, já transmitiu à deputada os entraves que acontecem, onde uma nova licitação é a orientação para que se dê continuidade à construção do Canal do Sertão, que termina no Agreste, na cidade de Arapiraca. Quero agradecer a preocupação da deputada Jó Pereira e também agradecer o empenho, como eu disse, do presidente da Câmara Federal, esse alagoano de 7 costados, o deputado Arthur Lira. Muito obrigado, senhor presidente. Meus parabéns, deputada Jó Pereira. Muito obrigado a Vossa Excelência, deputado Inácio. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu levei até um susto agora. A gente comemorar o aniversário do Partido Comunista. Eu acho que os perseguidos por Carlos Prestes, os mortos pela coluna Prestes, a ditadura tentada implantar nesse país pelo Partido Comunista Brasileiro, não, essas pessoas que morreram ou que foram perseguidas não estariam comemorando esses 99 anos de desserviço do Partido Comunista ao Brasil. Mas eu pedi a palavra, senhor presidente, foi para falar sobre uma notícia que saiu hoje no jornal, a Braskem reconhecendo que vai ter que interditar algumas escolas do CAGB, e como suplente da Comissão de Educação, queria pedir acho que é a Jó, agora presidente, né? Que foi instalada ontem a Comissão de Educação, eu queria pedir que a gente fizesse um convite ao secretário de Educação, a Braskem, ao deputado Cabo Bebeto também, que é o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da questão dos bairros atingidos, que nós precisamos de um posicionamento sobre essa questão das escolas do CAGB. O CEPA, que foi pensado por Ibigato Falcão ainda como um centro educacional inspirado nas faculdades americanas, inspirado nas próprias universidades federais, mas que hoje traz um problema de mobilidade para Maceió muito grande, porque ele concentra todos os estudantes da cidade em um ponto só, então é uma questão de mobilidade, e que agora, nessas novas escolas, nós construamos vários centros educacionais espalhados e mais próximos de onde estão os alunos da nossa capital e do nosso estado.
Então, aproveitar esse limão e fazer a limonada. Por isso, eu gostaria de sugerir à Comissão de Educação e sugerir essa casa o convite ao secretário de Educação e ao pessoal da Braskem, em conjunto com a Comissão de Acompanhamento dos Pais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência, deputado. Não? Então, não havendo oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.